Procedimento licitatório. Terminamos aqui as modalidades de licitação. Agora vamos estudar o procedimento licitatório. E para começar, vamos ver o procedimento da concorrência, pois ele é o mais amplo e estão presentes todas as fases. É mais fácil e mais simples de entender. Se entender o procedimento da concorrência, os demais serão bem mais fáceis de entender. Começamos com a concorrência. A doutrina majoritária aponta que o procedimento licitatório começa com o ato que instaura o procedimento administrativo, dando início ao que se convencionou de chamar de fase interna da licitação. Nesse momento, o procedimento licitatório já está formalmente iniciado, tendo sido atribuído um número ao processo administrativo. Fase interna. Nesta fase, a administração está se organizando para licitar, com a abertura do processo administrativo e a realização dos atos preparatórios que justifiquem a realização do certame. Primeiramente, deverá ser formulada a exposição de motivos da contratação, justificando a necessidade da celebração do contrato e sua importância às atividades do ente estatal e à persecução do interesse coletivo. Elaboram a minuta do edital e a minuta do contrato. A minuta do contrato fica anexada ao edital. Depois disso, se designa a comissão. Caso haja uma comissão permanente, eles colocam a própria portaria da designação da comissão permanente, para informar os membros da comissão. Por fim, a lei estabelece a necessidade de declaração de adequação orçamentária para a celebração do contrato, inclusive em consonância com o disposto na Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não precisa informar a rúbrica orçamentária ou que já tenha disponibilidade orçamentária, apenas precisa declarar que a despesa está adequada com o orçamento. Todos esses pontos são encaminhados para o órgão de consultoria jurídica para ele emitir um parecer, que é obrigatório, mas não vinculante. Com o parecer apresentado, passa-se à fase externa. Fase externa. Inicia-se essa fase mostrando aos interessados como participarão da disputa através da publicação do edital. Publicação do edital. A publicação é feita em diário oficial e em jornal de grande circulação. Com a publicação, a administração marca uma data para que sejam abertos os envelopes de documentação e de proposta dos licitantes, respeitado o prazo de intervalo mínimo. Nesse mesmo momento, se inicia a contagem do prazo para a impugnação do edital. Qualquer cidadão pode impugnar o edital em até 5 dias antes da abertura dos envelopes. Oferecida a impugnação, cabe à administração decidi-lo em até 3 dias úteis. Quando for o licitante quem impugnar o edital, o prazo é de até 2 dias úteis antes da abertura do envelope. Se o licitante não impugnar dentro do prazo, decairá o direito de fazer na via administrativa. Entretanto, nada impede de fazê-la por meio da via judicial. As impugnações ao edital não são consideradas recursos, assim, não gozam de efeito suspensivo. Dessa forma, o procedimento licitatório segue seu curso mesmo com o julgamento pendente. Mas atenção! Mesmo que ninguém impugne o edital, a administração pode rever os seus atos. Isso é o princípio da autotutela, conforme a súmula 473 do STF. Havendo qualquer alteração, deve ser publicado novamente o edital, mas apenas a parte alterada, que também é chamada de errata, nos mesmos moldes da publicação inicial. Dessa forma, reabrindo o prazo de intervalo mínimo. Entretanto, se a modificação não alterar o conteúdo das propostas, não será necessário reabrir o prazo de intervalo mínimo. Contudo,
a nova publicação continua sendo necessária. Habilitação. Após a publicação do edital e respeitado o prazo definido, a comissão passará ao recebimento dos envelopes dos licitantes. Primeiramente, a administração deve proceder à abertura dos envelopes que contêm as documentações dos licitantes, com a finalidade de analisar se estão aptos ou idôneos a contratarem com o poder público. Até o julgamento da fase de habilitação, a lei autoriza que os licitantes desistam de participar do procedimento licitatório, sem a necessidade de apresentação de qualquer justificativa. Após essa fase, somente com a devida justificativa e aceita pela comissão. Atenção! Não se pode exigir nenhum requisito de habilitação que não sejam os necessários à execução do contrato administrativo e que não estejam previstos em lei. Os requisitos da habilitação estão no artigo 27 da Lei de Licitação e são, primeiro, habilitação jurídica. É a comprovação no mundo jurídico, por exemplo, o CNPJ ou o registro. A qualificação técnica trata-se da demonstração de técnica compatível com a execução do contrato, nem mais técnica nem menos técnica. É a técnica necessária para a boa execução do contrato. Pode ser comprovada com experiências anteriores, com maquinário disponível, dentre outros. A qualificação econômica financeira deve demonstrar idoneidade financeira e, considerando que o poder público não paga previamente, que ela possui condições de arcar com o contrato. Pode-se comprovar, por exemplo, pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis. A regularidade fiscal. A regularidade fiscal é a demonstração de que não possui débitos com a Fazenda Pública por meio de certidão negativa de débito ou da certidão positiva de débitos com efeito negativo. Então, ou essa empresa não tem débitos, ou se tiver, que os débitos estejam com a sua exigibilidade suspensa. Por fim, o cumprimento do artigo 7º, inciso 33 da Constituição. A empresa deve comprovar que não possui menores de 18 anos trabalhando em horário noturno, perigoso ou insalubre, e que não possui trabalhadores menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Regularidade trabalhista. Demonstrar, por meio de certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, que não possui débitos trabalhistas. Também é possível certidões positivas com efeitos negativos, desde que os débitos não estejam na fase de execução. Se faltar um dos requisitos, o licitante estará inabilitado. Atenção! A Lei Complementar 123 de 2006 estabelece que as microempresas e as empresas de pequeno porte poderão participar da licitação, ainda que não tenham regularidade fiscal e trabalhista. Ao final, se forem declaradas vencedoras, terão um prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação. Se todos os licitantes forem inabilitados, a administração poderá fixar um prazo de 8 dias úteis para que se adequem às normas editalícias. Recursos. O prazo para recurso é de 5 dias úteis e esse recurso terá efeito suspensivo conforme o artigo 109, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei 8666 de 93. O prazo para recurso não é para trazer documentos obrigatórios, e sim para discutir se a decisão foi justa ou não. Somente passa para a fase seguinte os habilitados. Os inabilitados, a administração devolve o envelope de proposta lacrado, julgamento e classificação. Nessa fase, as propostas dos licitantes serão abertas e serão aplicados os critérios de julgamentos que foram previamente estabelecidos no edital convocatório. As propostas serão avaliadas segundo os critérios e classificadas em ordem decrescente de vantajosidade. Divulgada a decisão final pela comissão acerca do julgamento das propostas e classificação, o prazo para recurso é de 5 dias úteis, que terá efeito suspensivo, conforme o artigo 109, inciso 1, a linha B, e artigo 109, parágrafo 2º
da Lei de Licitação. Da mesma forma que a fase de habilitação, sendo todos os licitantes desclassificados, a administração pode abrir prazo de 8 dias úteis para que os licitantes se adequem ao edital. Regras de preferência. A Lei de Licitação, no artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece a possibilidade de a administração prever a preferência para a aquisição de produtos manufaturados e serviços nacionais que obedeçam às normas técnicas brasileiras. A preferência deve estar prevista no decreto expedido pelo chefe do Executivo. Nesse sentido, a lei estipula a possibilidade de a administração preferir produtos manufaturados ou serviços nacionais até 25% mais caro que o vencedor da licitação. Essa preferência visa atender à finalidade da busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. A justificativa é de que esses produtos e serviços, com obediências às normas técnicas brasileiras, são geradores de emprego e de renda para o país. Com a intenção de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil, a legislação ainda estabelece que, se esses produtos ou serviços decorrem de inovação tecnológica, podem vir a ter uma preferência adicional, desde que respeitado o limite total de preferência de 25%, ou seja, a soma das preferências não podem ultrapassar 25%. Atenção, a comissão trabalha até essa fase e entrega para a autoridade máxima do órgão que vai homologar. Homologação. Classificada as propostas, está encerrado o trabalho da comissão licitante, que encaminhará o procedimento à autoridade do órgão para homologação. Se não for configurada nenhuma espécie de nulidade, nem for o caso de revogação, a autoridade superior será obrigada a prover a homologação da decisão. Fala-se em fase de homologação, mas o melhor seria chamar de fase de verificação, pois nessa fase, o momento que a administração verifica se há alguma irregularidade ou ilegalidade no processo licitatório. Verificado alguma ilegalidade em qualquer uma das fases, o procedimento será anulado. Entretanto, é possível que o procedimento esteja regular, mas que não há mais interesse público na contratação. Nesse caso, haverá a revogação do procedimento por motivo de interesse público superveniente devidamente comprovado. Se homologar o procedimento, não há previsão de recurso. Todavia, se anular ou revogar o procedimento, abre-se prazo para recurso de 5 dias úteis. Nesse caso, a lei não atribui efeito suspensivo. Adjudicação. A adjudicação é o ato por meio do qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação, dando fim ao procedimento licitatório. Saliente-se, a princípio, que adjudicar não é contratar, mas tão somente declarar oficialmente o vencedor da licitação. Após a adjudicação, a administração não está obrigada a celebrar o contrato com o vencedor. Entretanto, caso necessite prover a contratação, só poderá fazê-lo com o vencedor. É por isso que se diz que a adjudicação tem força vinculante. Esse poder vinculante é designado pela doutrina como princípio da adjudicação compulsória. Em contrapartida, o vencedor não poderá deixar de contratar com a administração nos moldes da proposta apresentada, desde que tenha sido convocado a celebrar dentro do prazo de 60 dias da abertura dos envelopes. Após esse prazo, a lei presume que ele pode não ter condições de contratar, garantindo os valores previamente apresentados. Caso o vencedor não possa contratar, o Estado só poderá celebrar o contrato nos termos da proposta vencedora, chamando os demais licitantes na ordem de classificação para contratar. Por óbvio, os demais licitantes não estão obrigados a aceitar a contratação nos moldes da proposta vencedora. Não havendo interesse, o procedimento será revogado com a realização de nova licitação, caso o poder público tenha interesse na celebração do contrato. Tomada de preço.
Na modalidade de tomada de preço, o procedimento é o mesmo estudado para a concorrência, porém, não há fase de habilitação, uma vez que os licitantes já estão previamente cadastrados. Haverá somente a abertura de envelopes de propostas, após a análise dos certificados cadastrais. Em virtude disso, a tomada de preço tende a ser mais simples e mais célere. Convite. Na modalidade convite, assim como na tomada de preços, também não há fase de habilitação, mas devemos tomar cuidado com mais algumas diferenças. Primeiro, não há publicação do edital. O instrumento convocatório é a carta convite. Segundo, os prazos de recursos são de 2 dias úteis e não de 5 dias como na modalidade concorrência. Terceiro, se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, o prazo para se adequarem é de 3 dias úteis, conforme o artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitação, e não de 8 dias, como na modalidade concorrência. E quarto, não tem fase de habilitação. Concurso e leilão. Conforme previamente explicitado, o concurso terá seu procedimento definido em regulamento específico, não tendo previsão na Lei 8666 de 93. Por sua vez, o leilão também não tem o procedimento determinado pela Lei de Licitações. As regras são definidas em legislação específica. Pregão. O procedimento da modalidade pregão apresenta inúmeras peculiaridades. A principal é o procedimento invertido previsto pela Lei de Pregão. Por isso, essa modalidade se diferencia de forma substancial do procedimento da concorrência, conferindo maior celeridade ao certame. Como na concorrência, o procedimento do pregão inicia com a realização de uma fase interna, que segue os mesmos parâmetros da concorrência, ou seja, definição do objeto, justificativa, elaboração da minuta do edital e do contrato, disponibilidade de orçamento, bem como parecer do órgão consultivo. Posteriormente, ocorre a publicação do edital convocatório, e aqui acabam as semelhanças com a concorrência. As próximas etapas serão realizadas de forma invertida em comparação à concorrência. A inversão da fase enseja maior rapidez no procedimento, isso porque, primeiramente, se classifica as propostas para depois fazer a verificação dos requisitos e habilitação. Assim, a comissão somente verifica os requisitos do vencedor e o habilita, dando assim uma maior celeridade ao procedimento. Depois de habilitado, o próprio pregoeiro adjudica e encaminha para a homologação da autoridade. Não é só essa diferença. O pregão busca a todo custo o menor preço. Assim, a fase classificatória também é diferenciada. Nós temos o princípio da oralidade. Então, não basta apresentar as propostas lacradas. Temos ainda a fase de lances verbais. Passa-se para os lances verbais o licitante que apresentou a melhor proposta, ou seja, a proposta menor, de menor preço, e todas as outras que não ultrapassam 10% da melhor proposta. Não tem máximo, podem passar todos que estejam dentro do percentual de 10%. Nesse caso, para se obter o mínimo, pode-se ultrapassar os 10%. Vence o pregão aquele que apresenta a menor proposta nos lances verbais. O vencedor passa para a habilitação. Caso não seja habilitado, chama-se o segundo para fins de negociação do preço. Como já dito, o próprio pregoeiro adjudica e encaminha para a autoridade superior homologar. A intenção é que o pregão seja feito em um único ato. Não se deve permitir interrupções. Por isso, não é admitido recurso entre as fases. O prazo recursal é único. A lei diz que depois que o pregoeiro adjudica, abre-se prazo para recurso. O prazo para recurso é imediato. Depois da interpelação, a lei concede o prazo de 3 dias para apresentar as razões.
O pregão eletrônico segue exatamente a mesma ordem do pregão. A única diferença é que estão todos conectados em uma rede.